Querendo passar no vestibular? Acesse Carecas de Saber daí. O conhecimento com toda a praticidade que tu precisas. Carecas de Saber. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Carecas de Saber. Hoje nós vamos falar da Revolução de 30. Revolução por quê? Porque apesar da gente ter nomeado ela assim, historicamente, ela está longe de ser um processo revolucionário. Nós já falamos em outras aulas, como Revolução Francesa, na Revolução Russa. Toda vez que a gente fala de revolução, a gente para pensar o que é uma revolução, né? Então, a Revolução de 30, ela trouxe sim diversas mudanças para o Brasil. Muitas delas, mudanças até estruturais em certo aspecto. Tá? Entretanto, a estrutura social vigente no país não sofre profundas alterações, não há uma luta armada, não há intensa participação da população, não há inversão dos grupos que se colocam no poder. Eles mudam, né? Sai um, entra outro, mas não há uma completa inversão da estrutura social. Tá? Portanto, não é um caráter revolucionário. Por que a gente chama assim então? Vejam, pessoal. A história, ela é sempre escrita pelos vencedores. Então, se a gente pensar, o golpe de 64 era chamado Revolução de 64 pelos militares. Inclusive, muitos partidários, né, da ditadura até hoje falam, é a Revolução de 31 de abril. Oh, meu Deus, tô ficando doida. 31 de março de 64. Os historiadores, né, logo que se instituíram as liberdades democráticas, trataram de corrigir, né, para golpe de 64. O que, inclusive, na própria época, né, as pessoas que, digamos assim, um pouco mais críticas ou que tinham um pouco mais de noção de perspectiva histórica, já falavam em golpe, né, não compravam essa história de revolução, né. O Vargas aqui, é ele quem vai intitular o seu movimento revolucionário. E assim será, assim permanecerá nos livros de história. Mas é sempre importante, né, apesar desse nome, a gente colocar os devidos pingos nos is. Tá? Então, muito bem. Na última aula, a gente falou de movimentos contestatórios da República Velha. Falamos de greve de 1917, falamos de Semana de Arte Moderna, falamos de fundação do Partido Comunista Brasileiro e falamos de movimento tenentista. Então, pessoal, junte a esse quadro a crise de 29. A gente já tem movimentos de diversas ordens eclodindo, né, e cercando essa estrutura da República Velha. A crise de 29 vem para colocar isso abaixo. Já falamos dessa crise. Para quem perdeu, nas aulas sobre Entre Guerras, uma delas é sobre a crise de 29, vocês podem ir lá ver, é comigo mesma, sobre esta crise nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar um pouco mais, claro, sobre os efeitos dela no Brasil. Fundamentalmente, pessoal, nós vamos falar de um efeito dela sobre a estrutura econômica brasileira. Então, o Brasil, ele vivia uma época da política do café com leite. Estão lembrados? Política do café com leite? Então, privilegiava o café, mercado externo, privilegiava o leite, mercado interno. Um governante de São Paulo indicava um governante de Minas que se alternavam no poder. Tudo bem? Ótimo, maravilhoso. Acontece que, em 1906... no início da política do café com leite, né, o primeiro presidente do café com leite é o Campos Salles, a gente tem a instituição de algo chamado Convênio de Taubaté. Estão lembrados do Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté, para quem não se lembra, ele institui um preço mínimo para a saca de café. Então, se a saca de café baixasse desse preço, o governo comprava o café. Por que o governo comprava? Vocês já devem ter ouvido falar, por certo, aqui nas minhas aulas de lei da oferta e da procura. Então, se tem uma oferta de café muito grande e o preço cai, o governo compra uma parte, fazendo com que o preço desse café suba de novo, mantendo sempre um valor mínimo para a saca de café. O que isso tudo tem a ver com a crise de 29? Problema, pessoal, muito sério. Quem é nosso principal comprador de café? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos em 29 não estão comprando nada.
Inclusive estão pegando o dinheiro que eles emprestaram de volta de todo mundo. Né? Inclusive isso vai dar maior problema lá na Alemanha, como a gente já viu. Então, o que o governo faz? O governo é obrigado, por esse acordo firmado em 1906, a comprar toneladas de café. E o que o governo faz com toneladas de café? Além de servir cafezinho para os ministros? Queima, pessoal, queima. O governo queima o café. Tipo, nos Estados Unidos, quando eles muitas vezes destruíram a produção na crise de 29, que era uma crise de superprodução. Por que eles vão queimar o café? Por que eles não dão o café para as pessoas? Vejam, vamos pensar. Governo oligárquico da República Velha. É um governo que privilegia o quê? Bom, definitivamente não as pessoas. O governo privilegia as oligarquias. Aqui, no caso, os barões do café. Então, o que é bom para os barões do café que as pessoas recebam café de graça? Não, isso é bom para as pessoas. Para os barões do café, é bom que essas pessoas comprem o café e que ele esteja caro. Então, o governo recolhe esse café do mercado, paga para os barões do café e queima esse café, jogando fora um monte de dinheiro público. Concordam, sim? Muito bem. É claro que isso não repercutiu muito bem na estrutura social brasileira. Mas não se preocupem, pessoal, isso vai piorar. Presidente do Brasil na época, pela República do Café com Leite, pela política do café com leite, era Washington Luiz, um governante paulista. Problema, em 1929, ele precisa indicar um próximo candidato. Pela ordem não natural, mas desta política das coisas, ele indicaria o Antônio Carlos, quem o Partido Republicano Mineiro indicou, para a presidência da República. Só que, vamos pensar. O que será que precisa de mais auxílio do Estado nesse momento? O café ou o leite? Mercado interno ou mercado externo? Evidentemente, pessoal, com a crise de 29, o café precisa de um amparo muito maior do que o leite. O café que é vendido para exportação. Então, o que o Washington Luiz vai fazer? Ele rompe com a política do café com leite, indicando, ao invés do Antônio Carlos, o Júlio Prestes, outro paulista. Desta maneira, o que o Antônio Carlos faz? Antônio Carlos fica bravo, revoltado e vai formar uma nova aliança. O Antônio Carlos, da oligarquia mineira, unir-se-á, sentiram a mesóclise? Unir-se-á a oligarquias fluminense, paraibana e rio-grandense para criar uma nova aliança, a Aliança Liberal. A Aliança Liberal, com o apoio de todas essas oligarquias estaduais, indica um candidato que vinha fazendo muito sucesso no Rio Grande do Sul, chamado Getúlio Vargas. Já ouviram falar dele? Imagino que sim. O Getúlio Vargas trazia consigo propostas tenentistas de voto secreto, propostas trabalhistas. O meu S foi embora. Propostas trabalhistas, como aquelas que eram reivindicadas na greve de 17, e propostas industrializadoras. Eu pergunto a vocês, por que as propostas industrializadoras estão postas aqui? Pessoal, vamos pensar. Um exercício que às vezes até dói, né? Mas vamos pensar. Este grupo, essa estrutura, essa oligarquia, eles desejam beneficiar apenas a quem? A estrutura agrícola brasileira. Vejam, pessoal, o nome da política deles é café com leite. Um produto agrícola mais um produto agrícola. Não há aqui um menor indício de um projeto de um Brasil industrializado. O projeto deles de Brasil é que o Brasil permaneça agrário. O Vargas, por outro lado, propõe que o Brasil torne-se um país industrializado. Então vejam que aqui é uma outra dissidência, além dele pensar estes aspectos que são contrários a essa estrutura. Ele está pensando uma nova estrutura. Isso porque eu nem estou mencionando
que o Vargas apoiava a ideia de concessão do direito ao voto feminino. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a conceder o direito de voto às mulheres. Não porque assim ele é legal, né? Não, existe um movimento sufragista, um movimento pelo voto feminino no Brasil desde o final do século XIX. E aqui ele vai, né, ganhar força aqui com a ideia do Vargas de apoiar essa ideia. Vocês verão até, vocês podem encontrar por aí, caiu até no Enem faz alguns anos, uma questão, uma charge, né, que eles, muita piada se fez sobre as mulheres votarem, né, como se a mulher participar da política fosse criar uma desordem na estrutura familiar, né, falou-se em partido mulherista, enfim, questões aí. Não é porque o Vargas vai conceder isso a esse movimento que a sociedade brasileira estivesse totalmente livre daquela noção patriarcal e de que a política seria um ambiente tipicamente masculino, né? Mas isso é um assunto que corre aqui em paralelo a nosso problema. Nosso problema é: Washington Luiz rompeu com a política do café com leite no meio da crise de 29. Muito bem, então quem vai concorrer a esta eleição? Concorrerão os candidatos Getúlio Vargas, pela Aliança Liberal, Júlio Prestes, pela oligarquia cafeeira, digamos assim. Vocês devem ter percebido uma coisa muito curiosa aqui. Vocês perceberam que eu escrevi o nome deles numa cor e o sobrenome na outra, né? Existe, pessoal, uma questão, se eu não me engano é da Unesp, que tem uma charge que saiu na época num jornal, em 1929, com o nome desses candidatos, assim, todos da mesma cor, sem estar escrito o estado, né? E aí era um casal, parecia um casal simples do campo, conversando e tal. Aí ele diz assim: qual deles é que prefere? E a moça diz assim: entre os três, prefiro o quarto. E a pergunta é: quem é o quarto e a que processo histórico ele se refere? O quarto, pessoal, é o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, falamos na aula passada, chamado de Cavaleiro da Esperança pelas populações pobres, especialmente as rurais do Brasil, né? Então, o Prestes não foi, nem será candidato à presidência nesta eleição, nem tornou-se depois presidente do Brasil, mas essa charge ela expressa muito de um sentimento dessa população que é totalmente marginalizada no Brasil nesse momento, até hoje, né, as populações pobres do campo, mas que de todos esses candidatos, e até desse, né, certamente preferiria esse quarto ou quinto, né, se a gente considerar o Vargas, indivíduo aqui, que estava nesse momento aqui exilado, se eu não me engano, no Uruguai. Mas muito bem, não há opção do Prestes, as opções para as pessoas são o Prestes mais o Júlio, né, o Júlio Prestes, oligarquia cafeeira, paulista, ou Getúlio Vargas representando a Aliança Liberal. Quem ganha essa eleição? Júlio Prestes. Muitos devem ter pensado Getúlio Vargas. Júlio Prestes, pessoal. Por quê? Queridos, vamos pensar de novo? Vamos lá? Não dói? Esse é um momento muito marcado pela fraude. Fraudes eleitorais, pessoal. Aqui na República Velha, quem rouba mais é quem leva. Então, como esses caras aqui estão há muito tempo treinando para cometer fraudes eleitorais, e esses caras aqui, os mineiros não, né? Mas estas novas oligarquias, elas não têm toda essa experiência, esse know-how que a oligarquia paulista tem, Júlio Prestes vence as eleições, assume o poder. Júlio Prestes, inclusive, nomeia uma bonita estação de trem no centro de São Paulo. Quem tiver a oportunidade de visitar, belíssima estação Júlio Prestes, onde fica, inclusive, a Sala São Paulo, que é um local maravilhoso de música erudita. Mas fica aí a dica de turismo, né, para todo mundo. Vamos... o Júlio Prestes, apesar de tamanha importância no seu monumento arquitetônico, ele
fica poucos meses no poder, pessoal. Por quê? Porque essa aula chama Revolução de 30. E o Júlio Prestes não vai ficar no poder. O que vai acontecer? Bom, já está acontecendo, né, gente? O Vargas, ele vai propor coisas que contemplam diversos grupos que se opõem a essa estrutura. E aí, tá faltando a cereja do bolo. Vocês se lembram aqui, ó, que a oligarquia da Paraíba está envolvida na Aliança Liberal. Quem era o vice do Vargas na sua candidatura é um indivíduo chamado João Pessoa. Para quem é espertinho, vai perceber, puxa, o nome da capital da Paraíba. Então, a capital da Paraíba se chama João Pessoa, passou a chamar-se assim após o assassinato dele. João Pessoa, é isso mesmo, pessoal, foi assassinado logo após a derrota do Vargas nessa eleição. E aí pronto, pessoal. Aí tá feita a festa. O Vargas vai à imprensa, vai à rádio e diz, estão vendo esta oligarquia agrária, cafeeira, enfim, ela, além de retrógrada, além de fraudulenta, além de corrupta, além de excludente, também é assassina. E aí, o movimento tenentista do exército se une ao Vargas e eles dão um golpe de Estado. Eles derrubam o Júlio Prestes do poder, de modo que o Vargas assume a presidência. O que fará, então, o Vargas na presidência do Brasil, de modo a chamar o seu movimento de revolução? Não gosto de spoilers. Vemos na próxima aula. Gostou? Curte aí, se inscreve no canal. Nos vemos lá.